Pode Vixe, mais um episódio para você ouvir, se divertir e se comunicar. Leti, hoje um assunto, a bola da vez é para você. A gente abriu uma caixinha de perguntas, né, nos stories, e aí uma das nossas seguidoras mandou aí um tema aí para um vídeo muito legal pra gente. Um marco para cada ano de Vixe. Eu não sei se vocês sabem, mas Vixe em 2025 estará completando 10 anos aí de história. E tudo começou com essa mulher linda, maravilhosa, Letícia Vasconcelos. E queria que você falasse desde o começo, que foi lá em 2015, como é que a Vixe surgiu, de fato. As pessoas sempre perguntam, né, isso pra gente. E eu acho muito legal quando você fala assim, a Vixe surgiu no meu quarto. E aí eu queria que você começasse desde essa época, porque eu sei que você vai puxar um trabalho aí muito bacana que aconteceu na sua trajetória. Mas começa falando pra gente aí, 2015, como é que surgiu de fato, desde aí do nome Vixe. Primeira coisa, eu não sei de onde sai esse nome, porque eu sempre vou falar uma coisa, é Deus que bota a gente assim pra poder pensar nas coisas, né? Eu sempre fui fã da Bahia, né? E outra coisa, quando eu começo a falar de Vixe, eu começo a puxar o sotaque. Começa a ser mais baiana, começa a ser um negocinho, porque é um assunto que eu gosto de falar, porque parece realmente assim um sonho, né? Às vezes a gente fica, isso mesmo? Quando nessa trajetória, eu e você, a gente sente muito isso, né? Principalmente. Mas antes de começar, eu tenho que falar que, apesar de eu ter começado essa loucura toda, Érica já estava nessa loucura antes de começar essa loucura. Nem lembrava que o nome era Vixe. E nem lembrava. Lembrava que a Letícia tinha um MEI. Era. Eu era CEO de MEI, né? Então, vocês que são CEO de MEI, vai dar certo. Fique de boa que vai dar certo. Mas, enfim, 2015 o negócio já estava acontecendo, na verdade. Porque, de verdade mesmo, assim, o CNPJ faz 10 anos em 2025. Mas a Vixe começou em 2014. Ela começou na época da faculdade, né? Eu sempre fui uma pessoa muito envolvida em projetos, queria gravar, queria editar, queria estar me metendo em tudo que era trabalho de um monte de gente. E aí a gente gravava muito. Eu, Ícaro e João, que estudávamos juntos na mesma turma, a gente gravava demais todos os nossos projetos ali de comunicação, nossos vídeos, envolvendo tudo que era de produção de audiovisual. E aí, nessa onda de gravação, né, das pessoas quererem contratar, inclusive uma curiosidade muito importante, a primeira pessoa que me contratou na vida foi a Érica. Essa é uma outra história, assim, foi em 2012, para fazer um portfólio. Ela me pagou R$100 e ficou me devendo ainda até hoje. Opa, não paguei! Acho que eu paguei até à vista, né? Naquela época não tinha Pix. E eu nem usava esse negócio de transferência bancária. Foi no dinheiro mesmo, viu? Foi no dinheiro. Foi no cash, mas é engraçado. Então, em 2014 já estava fazendo muita coisa e chegava uma necessidade mesmo da gente se apresentar. Freelance, né? Aí, antes da Vixe veio Vasconcelos Comunicação Visual, eu tenho até essas marcas ainda. Veio LV Design Creative, era tudo em inglês, porque eu sou chique. E isso foi tudo antes de ser Vixe, assim, né? E aí, quando a gente entrou ali em 2015, eu já tinha o TCC pronto, gravado, porque a gente gravou ele todo em 2014. Foram 3 meses de produção. A Érica estava envolvida como produtora local em Salvador. O que é ser produtora local em Salvador? Eu ia pedir para você falar isso. Você ia pedir? A casa, o carro. Tadinha, gente. Ela sofria as perguntas. Quinha, faz as perguntas para mim. Você não tem noção. Pergunta para uns 20 entrevistados, né? Mais ou menos isso. Foram, na verdade, 24 entrevistados que a Érica me ajudou a fazer.
todas as perguntas. Tinha você que é boa de fazer pergunta. Eu sempre faço isso. Até hoje ela sofre comigo para poder fazer isso. Você que é boa de fazer pergunta, tem como você me ajudar aqui um negócio no TCC? Era tipo isso, é pro meu TCC. Aí ela ajudava. Mas também ajudava muito ela, viu? Vamos lá, que a gente tinha uma boa relação de amizade na época da faculdade. Mas enfim. E aí, quando veio essa gravação do Acordes, que o processo de edição do Acordes que foi complicado, foram 7 meses de edição. É um filme, né, gente? Então, são 30 minutos, muita gente, muito entrevistado, muitos gigas de memória. E quando eu estava assistindo lá nas minhas revisões, eu olhava assim, nossa, eu precisava de uma abertura. Na abertura aparecia a marca da empresa. E eu ficava olhando e falava, já sei. Do nada, assim, vou criar um CNPJ, abrir meu notebook dentro do meu quarto. Falei, vou criar um CNPJ aqui. Fui lá no gov.br, criei um MEI e botei o nome Vixe Produtora. Pronto, o Vixe Produtora que vai abrir esse grande espetáculo, que foi o Acordes. Gente, eu amo esse documentário, assistam. Acordes, documentário musical, a gente entrevistou Geraldo Azevedo, Orquestra Sinfônica da Bahia, Tatal, Cangai de Jegue, Cocó do Lordão, Ari PB, Betinho Vasconcelos, Ju Moraes. Gente, foi tanta gente boa da música, que se eu podia fazer um podcast somente do Acordes, que a gente ia ficar falando, talvez é uma boa ideia, viu? Chamar o menino para relembrar isso, tomar uma e relembrar isso daí, que foi legal. Então, 2015 ficou marcado pela estreia do Acordes, que foi uma produção de audiovisual que a gente fez, que foi meu trabalho de conclusão de curso junto com o João e com o Ícaro. E, de fato, a Vixe nasceu com nós 3, né? A gente ali, a gente vai fazer e tal, mas isso bem no campo das ideias, e depois eu fui operacionalizar isso com a parte de marca, com a parte de criação de CNPJ, e fui tocando isso até sair de Itabuna. Que é assim que eu me formei em 2015, eu comecei a mandar currículo, e vim para Salvador no iníciozinho de 2016. 2 de fevereiro de 2016, eu pis em Salvador para poder trabalhar na São Sebastião. E aí, era estágio na época, eu tinha que ganhar dinheiro através do CLT, eu não tinha dinheiro para investir na Vixe, não era algo que eu pensava, a Vixe vai ser tal, não. Eu simplesmente queria ter um CNPJ para poder fechar trabalho mais facilmente e ganhar mais grana. A verdade é essa. E aí, quando chega 2016, que eu venho para Salvador por pura insistência de Érica. E de Anne também. Anne, que é nossa cliente hoje, ela foi uma das pessoas que mais me impulsionou a vir para cá. Assim, eu lembro que eu ficava até de madrugada conversando com ela. Tem certeza que eu faço isso, amiga? Porque isso vai ser muito difícil na minha vida. E Érica, venha para cá. Só tem área para você. Você é design, você edita, você faz isso, você faz aquilo. Aqui só dá você, não sei o que. Tipo, a minha área. E aí, eu vim para cá em 2016. Você lembra disso? Foi a sua chegada em Salvador, né? Eu acho que a gente fez algumas anotações aqui, mas eu acho que o mais importante é isso, e a gente não tinha falado. É verdade. Foi a sua coragem de sair de casa, de sem olhar para trás e falar, vou fazer dar certo. E, de repente, se você tivesse continuado lá, poderia ter dado certo, mas a Vixe não seria o que a Vixe é hoje, né? Eu adoro o que a Vixe é hoje. Sou apaixonada. Tenho que ser apaixonada para fazer essas maluquices, tudo tem que ser. E, assim, realmente, o maior marco, acho que de 2016, foi a chegada em Salvador. Teve muitos trabalhos que vieram a partir disso, porque, assim, quando a gente chega em Salvador, o leque começa a se abrir. Eu estava falando do meu estágio na SAM e eu virei para minha madrinha, tia, posso ficar na sua casa durante 30 dias? Eu sou muito objetiva, assim, nas coisas, né? Em relação ao trabalho, principalmente. Aí ela falou, você pode ficar o tempo que você quiser. Eu falei, né, vou ficar meus 30 dias, se der certo, eu fico, se não der, eu volto. E aí, com 15 dias no máximo, Magal me contratou, falou, não, a vaga é sua, venha trabalhar aqui, eu adorei. Né? Então, assim, a São Sebastião foi a empresa que me trouxe para Salvador, por isso que eu também comecei a me envolver no mundo da produção dos eventos,
que isso eu já fazia porque eu tinha banda, então já conhecia a mecânica, né, de eventos. Eu fazia muitos eventos em Itabuna, Ilhéus, paredão. Gente, eu fazia aqueles paredão mesmo de carro, de som, os flyers da festa, Sítio FT, meu amor. Fátima, beijo maravilhosa. E quando você falava em vir para Salvador, tinha uma frase que eu usava muito. Eu acho que você esqueceu essa frase, né? Que eu adoro frases. Eu falava assim, Leti, venha para Salvador, porque aqui as coisas acontecem. É verdade. E tem tempo que a gente não fala, né, dessa frase. E eu falava muito isso para você. E quando você chegou aqui em Salvador, a gente às vezes reclamava um pouco no interior, que era um pouco mais monótono, né, do que aqui. E simplesmente aqui era tudo, todo dia, todo final de semana, em vários lugares. E eu já percebia que tinha um mercado aqui, né, de trabalho à sua espera, porque na minha área era murro em ponta de faca para conseguir alguma coisa, e na sua simplesmente os grupos de Facebook, né, na época bombavam, todos para a área de design, de edição, de gravação, né? Criação, enfim. E aí eu acho que você pôde entender uma outra coisa também, que é algo que me marcou muito na época que eu trabalhava na TV, e eu entrevistei Sara Jane. Já contei essa história várias vezes, e que ela me falou uma frase que me marcou, assim, acho que eu vou levar para o resto da minha vida. Ser soteropolitano Sara Jane me falou uma frase que me marcou, assim, para o resto da vida. Ser baiano é uma coisa, ser soteropolitano é outra, bem diferente. Então, acho que no momento que uma pessoa, ela de fato, ela vive Salvador, né? Ela vive em Salvador e vive Salvador, assim como eu vivi, assim como você viveu, né? A gente vive, a gente se torna um pouco soteropolitano. E Salvador é um mundo, aqui as coisas realmente estão em ebulição o tempo inteiro. E foi, acho que nesse cenário tão fértil que a Vixe de fato aflorou, né? A Vixe era um embriãozinho, né? Lá em Itabuna, e aqui em Salvador ela pôde aflorar. Porque realmente aqui as coisas acontecem. Então, assim, eu chego nessa cidade onde eu tinha possibilidade de ganhos em todos os lugares, e não eram ganhos de dinheiro, não. Era assim, vou ali fazer uma lista na festa, depois eu vou ali tirar foto no aniversário, depois eu vou ali... Porque eu comecei assim, eu comecei fazendo tudo que estava pela minha frente para poder sobreviver mesmo, assim. E sobreviver aqui é complicado, né? Então, assim, mas eu sempre tive muita força de vontade para correr atrás das coisas. Eu acho que isso é muito meu também, né? Eu sempre gosto das maluquices, de inventar coisa, de falar que eu faço, né? De mostrar o meu trabalho. E aquele negócio, sempre mostrar o trabalho na frente, isso sempre ajudou muito. Então, quando eu vim para cá, que eu vi essas oportunidades em 2016, eu tinha que botar debaixo do braço e aprender e fazer, entender o que as pessoas estavam querendo, enfim. E uma coisa que me marcou muito quando eu comecei a trabalhar na Sun foi que na parte de eventos a galera não trabalhava com animação. Então eu cheguei já tendo um diferencial em uma área que eu fazia animação de flyer, coisa que não existia na cidade. Então, quando a gente começa a fazer flyers animados em 2016 para uma boate do Rio Vermelho, é aquele negócio da demanda no mercado. A galera começa a vir também. Então, os meninos da Sun, eles sempre estão buscando novas referências em outros lugares. Então, quando eles traziam isso, eu ficava fascinada, porque eu sabia fazer. Eu só não tinha oportunidade de fazer. Então, eu vejo esse momento de chegada lá na Sun, de muito aprendizado, e de entender que dava para poder continuar nesse ramo da comunicação que eu amo demais, assim. Queria que você me falasse uma coisa que eu recordei agora. Do processo de criação e de aprovação das peças, né, da Sun, que tinham identidades visuais muito diferentes. Nossa Senhora. E uma exigência também, né? Ali, um alto nível, e que eu acho que você se tornou um designer melhor por conta desses trabalhos lá. Um absurdo, assim. Na área da criação da Sun, eu era a única designer de lá. Designer, videomaker, fotógrafa. Era uma época que eu estava ali para poder fazer de tudo, e eu gostava muito disso. E na aprovação ficava sempre Zé e Magal. E eles, assim,
Magal, ele é um cara que viaja muito, sabe? Ele vai lá longe, volta nos pensamentos, é muito criativo. E então eu batia muito a bola diariamente com ele, fazia uma peça. Ele, olha, eu nunca vou esquecer uma coisa que Magal que me ensinou. Eu fazia um flyer com, sei lá, 5 DJs. E aí eu colocava o tamanho deles diferentes. Para poder ficar, ele que me falou isso, para poder ficar padrão e a gente não ter problema com ninguém, coloque o tamanho das cabeças iguais. Se o tamanho das cabeças estiverem iguais, tá tudo certo. Até hoje eu faço isso e lembro dele falando no meu pé do ouvido aqui. As cabeças iguais. As cabeças iguais, porque deixa todo mundo com o mesmo tamanho, na mesma proporção. E isso realmente não tem problema. Se você for pegar os flyers de hoje, se você medir pelas cabeças, você não vai ter erro, vai dar tudo certo. A pessoa pode ser maior, pode ser menor, mas na proporção do material do flyer vai ter isso. E Zé, ele já é um pouquinho diferente. E o que é que ele fazia? Ele trazia muito conceito. Então, a gente trabalhava muito o eletrônico com o Zé e as referências que ele trazia de outras coisas. Então, a gente ia buscar referências na arte contemporânea, sabe? A gente ia buscar referências na Grécia, a gente ia buscar referências em outros lugares. E ele trazia, olha, Leti, o que está acontecendo lá em Mykonos? É isso daqui, olha o museu que eu visitei e eu achei isso legal. Eu via que era um tipo de arte que eu tinha que pesquisar, estudava sobre aquela arte para poder fazer o flyer da semana. Então, assim, eram muitos materiais por dia, porque imagine que é uma boate que funcionava de quinta a domingo. Então, tinha evento toda semana, 4 eventos por semana, às vezes mais, às vezes os eventos paralelos, que foi o que aconteceu em 2017, que para mim é o marco de 2017, é o Silent Weekend, onde eu pude trabalhar com os meninos nessa grande festa que eles têm até hoje, que é uma das maiores marcas do Grupo San Sebastian, que é com Ivete Sangalo, e onde eu pude criar essa marca, onde eu pude criar o evento junto com eles, até o projeto da execução do evento que eu fiz junto com Juana, que fez essa pergunta. Então, em 2017, já que a gente já está falando aí da Sun, da criação, essa criação do Silent Weekend marcou a minha vida, assim, porque imagine que eu estava sozinha em uma operação para fazer um festival em Morro de São Paulo com Ivete Sangalo de 3 dias, mais de 20 DJs, atrações internacionais. A gente fechou o Morro de São Paulo, tinha que fazer peças de comunicação para o digital, tinha que fazer site, tinha que fazer foto, tinha que fazer vídeo, tinha que fazer panfleto, tinha que fazer pórtico, tinha que fazer placa. Tudo isso eu fiz sozinha, sem nenhuma outra pessoa dentro dessa operação, no pré, né, antes do evento e durante o evento eu tive que dirigir 2 equipes, né, de fotografia e de audiovisual para poder fazer a execução, fora que eu também estava fazendo, que foi o dia que eu fiquei do lado de Ivete, que eu amo de paixão, assim, sou muito fã dela desde pequenininha. Tem uma foto minha lá que é escrito Ivete, eu te amo, que minha tia resgatou até esses dias aí. E 2017 ficou muito marcado por conta disso, assim, para mim foi um grande divisor de águas, porque eu também entendi o tamanho do potencial que eu tinha de execução das coisas, coisa que eu não enxergava. Depois que o evento aconteceu, que Ivete subiu no palco, que eu chorei 10 músicas, eu falei, aqui eu vi que eu entrego. Aqui não tinha tanta essa certeza, porque eu estava ali no calor da emoção, mas quando a gente para poder observar as coisas que a gente faz, nossa, é incrível. Foi uma sensação, assim, absurda. Tem uma coisa, foi nesse período também, acredito que foi muito mais 2017, que eu queria que você comentasse também. Você começou a fazer vários trabalhos internacionais, principalmente para os DJs, né? E é importante falar isso porque é uma área do mercado de trabalho também, principalmente para os designers, para a galera da criação. E existe, naquela época, né? Não tinha um ChatGPT da vida, tradução era mais complicada. Quantas vezes você me mandou mensagem para perguntar como é que você falava, né? Com os DJs, com os produtores, pronunciava, escrevia, montava frase.
Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da barreira da língua e como é que você vencia essa barreira da língua fazendo tantas peças em línguas que muitas vezes não eram inglês, não era espanhol, eram línguas que você não estava entendendo uma palavra ali do que estava acontecendo. Até turco rolou. Mas o material ficava pronto. Então, comenta um pouco aí sobre isso. Isso é bem legal. Eu nem lembrava disso, mas como eu comecei a trabalhar muito com os eventos, chamava a atenção dos produtores, tanto daqui do Brasil quanto de fora. Então, comecei a trabalhar muito com o Daniel, que a gente é parceiro até hoje, né? Nos eventos do Chá da Alice, os internacionais, Nova York, Canadá, Londres. A gente fazia muitas peças em inglês mesmo. E isso começou em 2017, essa minha relação com o Daniel. E, assim, foi muito diferente, porque a tradução, né? Você bem sabe disso, Vaquinha, professora de inglês durante muitos anos, é muito diferente de tudo, né? Primeiro que eu não sei falar inglês. Eu entendo algumas coisas, já fiz curso, né? Tudo direitinho, então tenho uma noção do que é, mas na hora que você vai escrever, é completamente diferente do que você está imaginando, do que você está falando, do que você está pensando. Então, a gente sempre tinha ou uma pessoa lá que mandava os textos para a gente poder fazer a montagem, ou eu fazia a montagem com o Google Tradutor, mandava para uma pessoa revisar e trazia. E quando eu comecei a trabalhar com um produtor russo, que ele viajava o mundo fazendo, inclusive em Miami, tem uma boate chamada The Manor. Eu fiz artes para boate mesmo, ganhava em dólar, aí, gente, eu adorava, no PayPal, era maravilhoso. E ele não falava português, ele só falava inglês. Então, eu ia para o Google Tradutor, botava o texto, respondia para ele quando era pelo WhatsApp, pelo Facebook. Quando não era por aí, eu ensaiava, às vezes ligava, Quinha, como é que fala isso? Eu quero falar essa frase. Aí eu falava a frase, ela me ajudava ali e eu falava com ele. Até que ele veio para o Brasil, lá para Sam, e a gente se conheceu. Foi muito legal, porque totalmente inglês, assim, foi diferente, mas deu muito certo. Nesse ano de 2017, também trabalhei com um DJ de Tel Aviv. Nesse período também, Guy Sheman, a gente fez muitos trabalhos. As capas dos álbuns dele, eu fiz, nesse período, todas as capas dos singles. Ele era um DJ produtor, então ele produzia todos os remixes ali. E aí era muito legal, porque a gente realmente conseguia se entender através do inglês ali. E eu rodei muito, assim, foram muitos países que eu fiz arte, capa, artistas, enfim, nessa época. Antes de começar 2018, porque aí eu entro, né, nessa jogada eu também, queria falar uma coisa muito importante sobre você. E queria que você ouvisse isso, que a gente já conversou algumas vezes, né? Você já me falou que, às vezes eu falo, Led, por que você não disse não para alguma coisa? Porque você se meteu nesse negócio aí que às vezes não dá nem tão certo. E com a nossa convivência, com a nossa amizade, né, nosso histórico e com a nossa história, eu pude entender que você enxerga os convites, as coisas que aparecem para você como uma oportunidade de crescimento. Então, muitas vezes, e eu até me coloco nesse lugar, de você ver uma situação que parece que ela tá absurda, que você não vai conseguir dar conta dela. Aí você fala assim, não, isso aqui não é para mim, isso aqui eu não faço. E você é aquela pessoa que você encara o desafio. Você vê o desafio ali como uma oportunidade. Como você vê qualquer coisa na sua vida, você vê como uma oportunidade. E você não recua, você vai para frente, você dá um jeito de entregar. Nem que você acione um amigo, nem que você use um Google Tradutor, nem que você vá ali morrendo por dentro de ansiedade e nervosismo, mas você vai lá, você encara e você faz. Então, acho que isso faz parte do DNA da Vichy, de aproveitar oportunidades, de cavar oportunidades, se colocar nos lugares quando as outras pessoas também não sabem fazer, mas você é aquela pessoa que você levanta a mão e fala assim... eu faço. Ou você é a pessoa que levanta a mão e fala assim, posso tentar fazer? Pelo menos isso você vai fazer. Enquanto tá todo mundo de mão abaixadinha ali, recolhida, você é a pessoa que levanta a mão para fazer alguma coisa. E isso é muito importante como empreendedor, isso é muito importante como líder, isso é muito importante como gestor. Então, você não
caiu onde você tá de paraquedas.